Posso estar falando de futebol, de política, de ciência. O término da conversa vai ser sobre aquilo que converge entre nós, que é o Senhor Jesus. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes, o dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Hoje nós estamos com um convidado muito especial que está retornando ao Bem Comum. E você sabe, se tem parte 2, é porque a parte 1 foi bem comum. E hoje nós estamos aqui com ele, Edgar Nascimento. Seja bem-vindo novamente, meu irmão. Muito obrigado, Rafa. Que prazer estar de volta. E tu já deu a cartada aqui, né? Se voltou, é porque o primeiro foi muito bacana. Foi muito massa mesmo. Pra você que não assistiu o primeiro episódio, eu recomendo demais. É um dos episódios que eu mais recomendo, inclusive. Quando pergunto qual que você me indica pra conhecer, eu falo, assiste o do Edgar. Porque é uma história bem bacana, uma vida muito da louca. O bicho já viveu 64 vidas numa vida de 30 anos. Já fez coisa nessa vida. E tirou grandes lições delas. E então eu acho muito bacana. Demais que eu recomendo pra você. Mas, pô, Ed, pra quem chegou agora aqui e não vai parar esse vídeo pra ir lá assistir o vídeo inteiro, vamos dar um parâmetro geral de quem é o... Como que você se apresenta, Edgar? Quem é você e o que você faz da vida? Certo, vamos lá então, Rafa. Bom, atualmente sou empresário aqui na cidade de Joinville. Na verdade, Joinville é o meu berço, né? Eu nasci aqui, eu cresci aqui. Eu estudei aqui em colégios públicos em Joinville, me formei na faculdade em Joinville, sou pós-graduado em Joinville. Fala a tua área aí de atuação. Tudo aqui em Joinville. A minha área de atuação hoje é o comércio internacional. Nós temos algumas empresas voltadas no segmento internacional em Joinville. Temos uma filial em São Paulo também. Hoje temos uma equipe relativamente grande ali que a gente lidera. Então, Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado, feito coisas assim extraordinárias realmente na nossa vida. Nós temos observado o crescimento da empresa, o crescimento da vida das pessoas que estão conosco. Então isso serve de motivação diária para nós. Uhum. Você não tem filho ainda, meu filho? Eu não tenho filho ainda, mas tá no plano. Tá no projeto. Tá no projeto. Projeto 2023? Projeto 2022 ainda, né? É porque não acabou, né? Não, já tá no projeto. Projeto verão que eu vou ser pai. Já tá no projeto. Legal demais. O Ed tá aqui hoje por um motivo muito especial. A gente quer, em primeira mão aqui, anunciar pra galera que o Mensagem de Paraquedas, que é um quadro que a gente começou aí, se eu não me engano, no começo desse ano, com o psicólogo Marlos Tober, meu parceiro. Um abraço para o Marlos, que foi o mensageiro da primeira série de vídeos do Mensagem de Paraquedas. Agora a gente vai fazer uma segunda série de vídeos do Mensagem de Paraquedas. O mensageiro dessa vez é o Edgar, que, enfim, cara, a gente conversando, se tornamos muito amigos, trocar muitas ideias mesmo assim. E eu falei, cara, eu tenho um negócio que você é o próximo mensageiro que vai fazer, preparar mensagens e trazer mensagens para a galera. Eu quero que você fale o que você... Como você se sentiu, o que você pensou quando... Você lembra como é que foi esse convite? Com certeza eu lembro. Olha só, na verdade foi impactante para mim, porque quando eu estive aqui, foi muito importante para a minha vida. Na verdade, eu consegui expor, colocar realmente para fora tudo aquilo que Deus fez por mim até aqui.
E foi muito bacana, realmente. Eu saí impactado. Eu tenho certeza que aquele dia pessoas foram impactadas, mas eu fui muito impactado. Eu acordei no outro dia um Edgar diferente. Porque quando nós relembramos aquilo que Deus fez por nós, quando nós trouxemos à memória aquilo que Deus já fez. Tá dando spoiler já. Já vem spoiler aí, ó. Fica ligado, vai pegando as coisas aí, galera. Pegando as coisas. Quando nós trouxemos à memória aquilo que Deus fez por nós, nós começamos a tomar atitude diferente. Então, realmente foi muito bacana e te agradeço de novo a oportunidade de ter vindo a primeira vez, ter retornado aqui agora, está sendo muito bacana para mim. E é um prazer participar disso aqui, da construção, do crescimento e ver realmente o desenvolvimento do Incomum. Mas, Rafa, eu vou falar para ti que eu saí daqui com uma expectativa boa e já sabendo de uma coisa. Eu sabendo que existia uma conexão entre nós. Isso é muito legal, porque assim, ó, tem muitas pessoas que passam na nossa vida que são pessoas importantes. Elas passam, são pessoas importantes que realmente têm um fator ali de decisões em algumas áreas da sua vida. E ok, mas simplesmente passam. E se você olhar hoje, você agradece, você cumprimenta e tá tudo certo. Mas tem outras pessoas, e essa é uma das pessoas, é o Rafa, que ela passa, mas ela não simplesmente passa, há uma conexão. Então, sempre volta. Então, Rafa, eu senti que gerou essa conexão. E é uma conexão de Deus, porque Deus, ele une propósitos. Une propósitos. Ele une propósitos. Então, eu tenho certeza que eu vindo aqui, te conhecendo, você me conhecendo, novas ideias foram surgindo. E foi muito legal, porque eu não sei quanto tempo passou que o Rafa, ele foi me visitar, ele foi lá na minha empresa, e quando o Rafa chegou lá, eu quero compartilhar contigo, eu tava com outras coisas na cabeça, não fazia ideia do que era. Verdade. E, cara, o que esse bicho tem pra nós aí? E aí o Rafa chegou lá e me fez o convite pro Mensagem Paraquedas. De primeira mão, eu já quero dizer aqui que eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado. Eu tô nessa câmera aqui só pra saber. Tá certinho. Tá bonito aqui ou não? Tá, você tá enfiando a mão na cara do povo. Legal. Bom saber que você está aqui. Quando o Rafa chegou lá na empresa, a gente foi pra sala de reunião e ele começou, né? A gente conversou sobre várias coisas. Nossa, demorou muito pra chegar no assunto. Nossa, a gente demorou uma hora pra gente chegar no assunto. E aí eu tava ali tentando entender e tal, eu pensei o que realmente o Rafa tem pra nós aí. E aí ele fez o convite. Ele falou do Mensagem Paraquedas, compartilhou qual que seria a ideia, a estrutura dessa série. E eu fiquei com medo na hora. Vou ser bem sincero pra ti, Rafa. Não falei pra ti isso até agora, né? Não, eu não sabia. Falei pra ti. Porque é o seguinte, na verdade, qual que é o medo? O medo daquela incerteza, insegurança, da agenda, tantas outras coisas, de como vai ficar. Nós somos perfeccionistas em alguns detalhes. E às vezes essa perfeição faz com que a gente não saia do lugar. Então eu quero passar algo pro público aqui agora. Vai pegando que ele é o rei dos insights, turma. Olha só. Na nossa vida a gente tem que colocar a palavra Getmo em ação muitas vezes. Tu conhece a palavra Getmo? Getmo? Getmo. Não, você tá inventando, nem existe. Não. Palavra Getmo. A palavra Getmo, ela é good enough to move on. Aí, ó. Não, pera aí, primeiro que eu preciso fazer um parênteses muito grande aqui. Esse menino, ele fala 16 idiomas. Conhece 40 e vral países já. Vocês vão ver ele com expressões que vocês nunca viram na vida, mas é bom que ele sabe o que significa. Então ele vem com a expressão e a tradução já vem junto já. O que é get, move on? Isso. Getmo é a palavra. Good enough to move on. Good enough to move on. To move on. Que é o bom bastante para seguir em frente. Bom bastante para seguir em frente. Tem muitas vezes na noça vida, a gente procura tanto a perfeição, nós somos tão... E é o seguinte, eu tô falando isso pra nós aqui, mas o primeiro que tem que aprender com isso sou eu. Até por isso que eu sei da palavra, né? Que muitas vezes eu, Edgar, aplico o Getmo aí. Cara, tá bom bastante para seguir em frente. Faça acontecer. Porque às vezes a gente fica procurando a perfeição, sabe o que acontece? Não sai do lugar. E às vezes você olha para o lado, você vê outras pessoas executando aquilo que você quer ser perfeito, mas elas estão avançando e você tá parado. Porque você quer ser tão perfeito que você não sai do lugar. Ou tu quer ter as ferramentas perfeitas, né? Você quer... Não. Seguinte, ó.
Faça acontecer com aquilo que você tem em mãos. Faça acontecer agora. E aí, ao longo do processo, você vai aprimorando, você vai melhorando, você vai consertando, você vai lapidando esse diamante que é esse teu projeto. Então, o Getmo, muitas vezes na nossa vida, tá fazendo uma planilha... De onde você tirou isso, doido? As palestras do mundo afora, né? Sou um coach. As palestras do mundo afora. Getmo. Acho que eu aprendi isso em 2017. E de lá pra cá, eu sempre aplico. E é engraçado que eu tô em alguns projetos e eu quero ser tão perfeccionista, daí chega um amigo meu sócio, o Rafael, um abraço pra ele. Ele chega aí, Edgar, Getmo, cara, vamos lá, Getmo. Tu me ensinou essa palavra, então segue aí, Getmo. Então, gente, Getmo. Good enough to move on. É o bom bastante para seguir em frente. Faça acontecer. Daí tu achou que eu tinha já te dado o Getmo, já tinha te dado... Eu achei que era ali, eu pensei, será que eu faço no Getmo ou não? E aí fiquei naquela, né? Legal agora que tu tem uma palavra aí. Né? Agora eu vou ficar usando também. E aí, gente, quando eu vou te explicar, falar uma palavra que talvez eu nem tenha te falado também. Porque esse papo aqui é um papo bem comum mesmo, a gente vai... Ele perguntou sobre o que nós vamos falar. Eu falei, só vem. A gente vai conversar. Quando eu convidei o Ed, primeiro foi pelo papo que a gente teve aqui. A gente vai chegar nesse assunto já. O Edgar, ele veio aqui falar sobre um projeto que é os 7 Cumes. Isso, 7 Summits, que é o 7 Cumes. 7 Cumes aí, que ele é um alpinista. Ele é um menino que gosta de desafio. Que, como eu falei a última vez que ele veio aqui, não tem mais o que fazer da vida, né? Que é... Não tem... Que não é tipo... Por quê? Não tem porquê. Eu falei umas 1000 vezes pra ele. Não tem porquê. Mas não é subir o mirante, gente. É subir os negócios que faz o mirante parecer uma criança. Faz o mirante parecer uma bobagem. Faz o mirante parecer um alongamento. Os montes que ele... É o 7 cume maior que tem aí, que dá pra subir. Tipo o Everest. E ele conversou sobre isso e ele subiu o primeiro, que foi o Aconcagua, né? Aconcagua. Que não tem porquê também. Inclusive, fica essa dica pra você que tá pensando em subir o Aconcagua. Já teve gente que subiu, ver os vídeos. Não tem porquê. E ele contou como é que foi a experiência e tudo mais. E mais que isso, as lições que ele tirou disso. E cara, foi ali que eu falei, cara, eu gosto de gente que tá sensível a conseguir extrair lições das coisas. Porque, cara, isso é uma coisa... É uma dádiva, cara. Não um talento, um dom, assim, mas é uma sensibilidade que faz falta para muitas pessoas. As coisas acontecem o tempo todo com todo mundo. Só que tem gente que tá sensível a tirar uma lição daquilo. E tem gente que tá sensível só para sofrer com aquilo. E daqui a pouco vai errar de novo, vai sofrer de novo. E fica nesse loop infinito de merda. Já você pareceu ser uma pessoa que consegue extrair lições, reflexões e pô, você tava subindo um monte que já era um desafio muito grande. Eu já achava que era um exercício de superação muito grande. Mas você, em tudo que você viveu lá e explicando como funciona tecnicamente aquilo, você também conseguia me trazer insights, assim, de tipo... E na nossa vida, muitas coisas são assim. Eu pensando, cara, só isso aí já dá um mensagem paraquedas 7 cumes aí violento. Só que daí eu precisaria que ele subisse os 7 cumes primeiro para conseguir fazer. Então, quem sabe daqui a um tempo ele volta pra gente fazer essa série. Mas a minha ideia era essa, para gente conversar com ele, para ele extrair reflexões do dia a dia, porque ele tem essa sensibilidade para trazer mensagem de paraquedas. Inclusive falei, pode falar sobre a Aconcagua, pode falar sobre alpinismo, pode falar sobre, enfim, lembra que eu falei para você? Exato. Pode falar sobre a falta de oxigênio, a sensação de quase morte, a obsessão pelo cume, que é uma parada muito louca, inclusive é um tema muito interessante. Muito. A obsessão pelo cume. Falei, cara, seja livre para falar sobre o que você quiser. E aí o Edgar falou assim, cara, muito louco, porque há um tempo atrás, quando eu morei nos Estados Unidos, eu sempre tive uma vida espiritual e tudo mais, e eu sempre quis falar sobre Deus e trazer reflexões acerca da palavra e acerca de aplicações disso. E aí ele me puxou uns vídeos de um menino muito esquisito, que ele diz que é ele, gravando uns vídeos nos Estados Unidos, uns vídeos bem produzidos, gente, nos Estados Unidos lá, trazendo mensagens, cara. Aí já era uma mensagem de paraquedas, mas com outro nome, né? E com outro menino, que é a versão do Edgar sem subir montes. É muito novinho, um moleque bem novinho. Mas ele, tipo, cara, muito louco. Eu não convidei o Edgar porque ele é um cara que escrevia mensagens e falava mensagem, gravava mensagens. Eu convidei porque eu achei que era um cara que tinha uma sensibilidade
para trazer reflexões sobre a vida. Foi com esse motivo que eu te convidei para o Mensagem de Paraquedas. Que eu pensei, cara, esse cara é capaz de criar algo bem em comum, que é a nossa cara, para trazer mensagens para cá. E aí descobri que, na verdade, eu estava conversando com um evangelista, com um cara que é muito sensível às coisas de Deus, a enxergar Deus nas coisas e até no que é trivial sobre a Bíblia e sobre o Evangelho, conseguir extrair mensagens fora da caixa, fora da curva um pouco. E vice-versa, conseguir enxergar Deus em coisas comuns. E aí eu falei, cara, não podia ser mais perfeito. Eu falei, cara, seja livre. Quer falar sobre Deus, quer falar sobre cume, fala sobre o que você quiser. Escreve aí 10 mensagens, que é essa a meta da série, tá? 10 mensagens, então se prepara. E aí ele topou o desafio e começamos a gravar as mensagens aí, que vocês já logo vou dizer quando que vai começar, não vou deixar você... Segura aí, vocês já vão saber quando começa. Deixar esse clima de suspense. Mas eu queria falar sobre isso, Ed. A gente acabou falando, obviamente, no nosso papo da última vez, mas você é um cara que tem uma história, né, na igreja, de espiritualidade e tudo mais, e é um cara que já tinha esse desejo de levar a mensagem de alguma forma. Fala sobre isso, cara. Exatamente, Rafa. Olha só, é incrível porque eu entendo isso como um propósito. Uhum. E não importa o que nós façamos, ir para a direita, para a esquerda, a gente sempre vai ser direcionado pelo Espírito Santo para fazer aquilo realmente que o Pai colocou no nosso coração. Então, o desejo de compartilhar e de viver aquilo que Deus preparou para mim é algo que eu vou falar para ti que acontece naturalmente. Então é normal eu chegar em qualquer lugar. Eu posso estar falando de futebol, de política, de ciência. O término da conversa vai ser sobre aquilo que converge entre nós, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Então é muito incrível isso na minha vida. Então desde muito novo, né, conhecia Jesus, sigo os passos, né? Procuro seguir os passos de Cristo. A gente sempre fala procura, né? Eu sigo, mas não dá para seguir às vezes... Sempre. Eu tento, né? A gente procura, né? Seguir os passos de Cristo da melhor forma possível e pedindo misericórdia todos os dias, né? Mas foi algo que desde muito cedo, Rafa, desde muito cedo Deus foi me conduzindo a isso. Quando eu fui para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu cheguei nos Estados Unidos, o pastor fez um convite para eu ministrar. Comecei a ministrar, a partir dali eu nunca mais parei de ministrar na igreja. Seja no culto da quarta, da quinta. Aí teve a ideia das mensagens. Isso também veio através de um trabalho que eu fazia nos Estados Unidos. Isso foi muito bacana para mim. Então, sempre quando paro para conversar, seja na empresa, num conselho, nas redes sociais, eu sempre vou estar compartilhando algo de Cristo. E o mais legal, Rafa, é que é o seguinte, é que quando a gente tem uma experiência de vida, a gente consegue fazer uma conexão entre a palavra, até a gente estava conversando isso sobre hoje, a palavra e a tua experiência. Então, por exemplo, a montanha. Eu fui numa montanha, poxa, mas o que tu vai tirar de experiência da montanha? O que tu vai falar de Deus lá? Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para a gente explorar. Porque realmente o ambiente é muito propício na montanha. O deserto, né? Se a gente falar de deserto aqui, a gente fala de 2 horas e mensagens bíblicas através de deserto. Então, na montanha eu vivi muito isso. Eu vivi o deserto, eu vivi a dor, eu vivi o sofrimento. Mas eu sempre sabia qual era o meu objetivo. Então, eu não desistia. Então, a montanha também me fez renascer esse desejo no meu coração de poder levar algo a mais, compartilhar algo a mais. Não somente da montanha. Não é sobre a montanha, né? Mas é sobre o que a montanha... O impacto disso, né? Pode fazer realmente na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. Então, até porque, para ilustrar, eu acho que... Não lembro se a gente falou sobre... Mas acho que falamos assim sobre... A gente falou muito sobre a Concagua naquele primeiro papo lá. Sim, falamos bastante. O Ed podia só ter morrido no negócio lá, na brincadeirinha dele lá. Subindo o negócio. Porque passou muito mal na finaleira, obcecado pelo cume. O fato do Ed estar aqui na minha frente é um baita de um testemunho, porque podia ter morrido, porque se você ficar 2 minutinhos muito quietinho lá, vira uma estátua. Não, exatamente. E assim, ó, isso é uma lição de vida, né? Às vezes a gente está tão obcecado por algo, por um objetivo,
que a gente esquece de olhar as adversidades e o perigo que está à nossa volta. É a vulnerabilidade da gente, né? Com certeza. Então, assim, você está tão focado naquilo, você quer tanto aquilo, que você esquece o que está acontecendo em volta, você esquece a dor, você esquece o perigo, você esquece, sabe o quê? A consequência de você querer tanto aquilo. Ou seja, a gente precisa ter foco. A gente precisa buscar com muita força, garra, determinação, a gente precisa. Só que tudo isso tem um limite. O que vai me custar? Qual é o preço? Você não pode ser responsável, né? Exatamente. E a irresponsabilidade mata. Claro que eu trago isso através de uma experiência que eu tive lá na montanha, mas se a gente coloca isso na nossa vida, a irresponsabilidade mata. Muito, muito. Diariamente tem pessoas morrendo porque são irresponsáveis. Passam do limite. Passam do limite. E se você não conhece esse limite, se você pelo menos não procura entender qual é esse limite, porque conhecer o nosso limite é um pouco difícil, né? Mas se você não procura entender pelo menos e saber quais são os riscos e as consequências, você acaba cometendo algo assim que possa impactar diretamente no futuro da tua vida. Seja falando na montanha, tem gente que perde braço, perna, nariz, o dedo. A vida. A vida. Né? O pior de tudo é a vida, né? Mas tudo tem uma consequência. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa querer ter foco, determinação. A gente precisa ter um planejamento muito consolidado, muito sólido, mas cuidar também para não deixar esse foco nos cegar ao ponto de tirar a nossa vida. Eu acho muito, muito louco se falar sobre esse desafio que é, cara, dos 7 cumes, esse desafio que é de fazer a alpinismo, principalmente no nível mais hard, que é o que você decidiu fazer. Que o Ed, ele é atleta de aventura, assim, de outras coisas também. Você é paraquedista também. Paraquedista, sou piloto de parapente, mergulhador. Então ele já é um bem vida louca, assim, mas é um vida louca capacitado pra fazer isso aí. Até porque se tu for dar uma de louquinho lá, se dar uma de louco, você passa mal subindo o mirante. Então, né, tu já senta a fisgada na panturrilha. Começa ali. a dar pontada aqui embaixo da costela aqui já. Mas ele é muito responsável o que ele faz. Mas no papo que a gente teve, Ed, eu lembro de ficar pensando sobre várias coisas, assim. Algumas que a gente conversou e algumas que ficaram ecoando na minha cabeça, assim. Primeiro que eu jamais farei isso na minha vida, porque não tem porquê. E segundo, que pro cara que, pô, você se preparou, né? Você se preparou, não só se preparou para essa montanha, mas existe um planejamento, projeto dos 7 cumes que estão espalhados pelo mundo e tudo mais. Aí você conseguiu se organizar financeiramente para isso, fisicamente e tudo mais. Aí tem as intempéries, porque, enfim, você está lidando com a natureza lá. E aí você já não tem controle nenhum sobre isso. Mas uma das paradas que eu fiquei pensando muito é sobre a paciência do processo, né, cara? Porque a gente conversou sobre isso e também, se você não sabia, fica aqui, ó, pode cair no Enem, é bom saber. Nesse processo de subir escalar uma montanha alta, se sobe um tantão e se desce um tanto por causa da... Como é que você chama? Aclimatação. Se sobe um tanto e se volta um tanto para aclimatar e você poder dormir sem morrer. E aí você escala mais um tanto, é tipo 5 passos para frente, 3 para trás e vai indo. Ó, o quanto psicológico do cara é desgastante, porque você finalmente conseguiu dar 3 passos para frente e daí... beleza, agora tá na hora de voltar 2 para trás. Não, realmente... Isso é muito complexo porque, assim, o que acontece? Na montanha, e um abraço pro meu amigo Hélio, que tá voltando pro Aconcagua no final desse mês. Hélio, não tem porquê! Ainda dá tempo, O Hélio me fez o convite para voltar com ele, só que como no próximo ano eu tenho 2 desafios de montanhas, que eu vou falar as montanhas aqui, já não é mais segredo... Denali, no Alasca, nos Estados Unidos, e o Kilimanjaro, que eu estava para ir agora em outubro. Que esse é o segundo, agora vai ser o terceiro. Exatamente. Que eu ia agora, na verdade, no Kilimanjaro, e agora em outubro, setembro. Que é a África, né? A África teve algumas questões do vulcão, né? Teve uma queimada muito forte lá no Kilimanjaro. Que você falou que é um vulcão inativo, né? Exatamente. Inativo não. É um vulcão adormecido. Adormecido. Isso. Ele pode... E lá na África, o que aconteceu agora? Teve Teve uma queimada lá na questão, um pouco mais para baixo do topo, em que impossibilitava os montanhistas subir e descer. Então,
teve isso, teve a questão política que também atrapalhou bastante. Então teve uma série de situações que me impediu de sair também agora em setembro. Tive uma viagem agora há pouco para a Europa, voltei faz uma semana. Você tem que conciliar todos esses projetos, que é um projeto pessoal com a profissão. Exatamente. Aí voltei da Europa faz uma... Então é o seguinte, muita coisa acabou acontecendo, então eu deixei para o próximo ano agora o Kilimanjaro e também o Denali lá no Alasca. Mas como nós estávamos falando sobre o Aconcagua, quando a gente começa a subir, existe alguns... é igual o Brasil na Copa do Mundo. Qual que vai ser a final? Não. Primeiro vamos pensar nas oitavas de finais. Você classifica, depois oitava. Primeiro tu pensa na classificação, nas oitavas. Agora, mas a gente vai enfrentar a Argentina. Esquece a Argentina. Pensa na Croácia. Uhum. Foco total na Croácia. Depois que tu passar pela Croácia, aí você se preocupa com a Argentina. Que pode ser que nem seja. Pode ser que nem seja. Então é o seguinte, e nós temos muito isso na nossa vida. De pensar lá na frente e esquecer de agora. De pensar lá no futuro, mas esquecer do hoje. Tá morrendo de ansiedade aí, né? Exato. Então é o seguinte, e na verdade isso complica. Porque a nossa vida ela é feita de detalhes. É um passo de cada vez. Você constrói hoje. É igual uma casa. Você vê a casa pronta, mas primeiro ele teve que colocar um tijolo. Poxa, mas esse tijolo tem que colocar. Ele faz parte do processo. E o Aconcagua, realmente eu consegui entender de uma forma muito clara isso. Porque eu queria chegar no topo. Em alguns momentos que a gente estava caminhando, a gente conseguia enxergar o topo do Aconcagua, o cume. E eu olhava para o topo e eu falei, cara, lá que eu quero chegar, mas primeiro eu preciso chegar no acampamento Plaza de Mulas. Eu preciso chegar no Nido de Condores. Então tinha alguns acampamentos. E não dava para pensar no topo, tinha que pensar pelo menos nos acampamentos. E algo que foi muito sofrido também foi quando nós saímos... já logo em seguida do segundo acampamento, indo para a Plaza de Mulas, esse dia que a gente andou 13 horas. Então, Meu andar Deus 13 horas, assim, realmente com mochila nas costas, de 20 a 25 quilos nas costas, sol escaldante, depois à noite um frio absurdo. Então, realmente... Chegava a ser menos quanto lá? À noite pode chegar... Eu cheguei a pegar, tipo, -5, -3, -6 graus. Mas, porque a temporada era uma temporada de verão, né? Lá pode chegar a -30 graus. É claro que eu tô falando temperatura. Talvez a sensação térmica com o vento... Vento, né? Não, daí fica muito mais gelado. Pode congelar o nariz mesmo. Não, congela tudo. Então, assim, realmente o Aconcagua é um passo de cada vez. E nós estamos construindo essa história. É um projeto que ainda é um bebê. É um projeto que é um sonho. Esse sonho já saiu do... Que é o seguinte, algo que eu sempre compartilho com as pessoas. A gente... Pode sonhar? Podemos sonhar sim. Basta sonhar? Não, não basta sonhar. Você precisa projetar, planejar, planejamento. Que tem muita gente que só sonha. E, na verdade, quem só sonha vive dormindo. Sim. Essa é a ideia. Se tu só sonha, tu vive dormindo. Pega esse insight. Então, quando a gente acorda desse sonho, pô, que bacana, tive o sonho. Então, agora acorda, levanta e faça acontecer. Vá à luta diária, que é o quê? É o planejamento. E se eu não planejar, eu não saio do lugar. E qual que é o problema das pessoas? Tem muita coisa que eu fiz na minha vida hoje, até hoje, né? Porque eu, com certeza, eu tenho muito sonho e muito planejamento para frente. E o planejamento é o principal. E sabe quando vai saindo do papel? Quando eu dou o primeiro passo. Quando eu falei que eu ia para o Aconcagua, as pessoas falando, para, não tu. Tu nem é alpinista, tu nem é profissional do esporte. Eu falei, eu vou. Primeira coisa que eu fiz, procurei um profissional do esporte, comecei a fazer uns treinamentos de Joinville e comecei a me dar essa oportunidade de sonhar mais alto. E esse planejamento começou a ganhar vida. Aí eu comprei uma passagem, foi, pô, mas é caro. Faça aos poucos que você vai enxergar esse planejamento saindo do papel. E o Aconcagua foi isso. Comecei a fazer todo esse projeto, realmente um projeto que me desafiou até o último, assim, a última... Eu não tinha ideia, na verdade. A gente estava falando de limite agora há pouco. A gente não conhece o nosso limite. E no Aconcagua, realmente, eu fui até lugares que eu não imaginava que poderia chegar. Então, assim, Rafa, é um projeto que ele nasceu, é um projeto bebê, mas é algo que eu tenho muito forte no meu coração, que antes de eu partir desse mundo,
eu gostaria muito de fazer as 7 maiores montanhas do mundo. É claro que ela é um dos projetos que eu tenho, né? Se fosse só esse, né? Não, de tantos outros que eu tenho aí. Eu tenho ideia de conhecer, sei lá, se eu conseguir conhecer todos os países do mundo, é uma ideia também. Hoje eu conheço aí 33 países, mais ou menos, uma média. Agora, final do ano, também vou conhecer mais outros países, mais ou menos uns 9. Então, a gente tá num foco aí de vida, né? Planejamento. Mas esse negócio de conhecer país também, a gente conversou aí com você, que tem uns lugares do mundo aí que numa tarde você vai visitar 4 países. Não, exato. Chega na... Tem dois lugares, né? Tu vai na Europa, pega um carro, passeia de carro 5 horas, passou por 3, 4 países. É uma loucura. Eu fiz uma audiografia violenta com o Ed aqui. Mas, cara, por Deus do céu, se vocês não assistirem... Terminar de assistir essa entrevista aqui, vocês têm que voltar a assistir a outra, porque tá muito massa. O bicho manja muito, cara. Manja muito. Precisa, né? Porque trabalha com isso. Mas tem muita coisa, cara. A Copa do Mundo agora, eu vi ele seleção do Marrocos, porque eu sei que o Marrocos não fica na Espanha, por causa do meu querido aqui. Tu sabe do Gibraltar, do Estreito lá. Gibraltar, que é uma palavra que eu aprendi com o Edgar. Estreito de Gibraltar. Falei, é um ferryboat que separa... separados por um ferryboat. Não. O Marrocos ali, ó, o ferryboat tá na Espanha, tá na Europa. Mas aí a rivalidade é violenta. Com certeza. Não, imagina agora na Copa do Mundo o Marrocos ganhando da Espanha. Que loucura, né? Não, o estádio tava todo a favor do Marrocos. Que loucura, né? Não, ô, Rafa, tu tava comentando aí sobre história, né? E de viagens. O bacana é que quanto mais a gente nos permite a explorar, poxa, mas aí tem que ter dinheiro para visitar. Não, beleza, peraí. Existem alguns lugares que você consegue... Metade tu vai trabalhando, né, Ed? Você consegue fazer um planejamento. Entende? Então você começa... Poxa, quero fazer uma viagem internacional. Vai pra Argentina? Pro Uruguai? Tem gente que faz o seguinte pra mim. Não, cara, eu não posso fazer uma viagem internacional porque não tem condição. Mas foi pro Nordeste e gastou o dobro que gastaria em Buenos Aires. Em Buenos Aires, se nós juntar, nós compras. Já falei isso. Não, tá entendendo? Tipo, gasta o dobro que gastaria em Montevidéu, no Uruguai, que também é outro lugar muito bacana. Dá pra ir nos dois numa pegada só também. Dá pra ir nos dois numa pegada só. Então, olha só. A falta de conhecimento... Limita, né? Limita. A pessoa, vai pro Nordeste e gasta o dobro. Poderia ter gastado também numa viagem internacional. Nordeste é lindo, maravilhoso, legal. Mas não fale que você não pode fazer uma viagem internacional... quanto, na verdade, é que você não conhece, você desconhece das possibilidades. E de carro, acho que você paga mais perto de ir pro Uruguai e pra Argentina do que eu fui pro Uruguai de carro, 18 horas, eu fui ver o meu time, Flamengo, jogar a final da Libertadores contra o Palmeiras. Voltei 18 horas chorando do Uruguai. Que legal, né? Mas tudo bem. Cada um com as suas Mas tudo bem. Ô, Rafa, mas olha só, algo bacana que eu queria compartilhar aqui. Eu voltei agora da Europa, dos Países Baixos. E aí o que é Países Baixos? Aí que eu queria chegar. Eu queria tanto que tu fizesse essa pergunta só pra eu conseguir explicar. Que País Baixo é um jeito educado de falar de outras coisas. Não, olha só, gente. Uma bolada nos Países Baixos. Olha só, muito legal essa pergunta do Rafa, porque realmente eu queria compartilhar isso aqui. Eu acho que isso é bem legal e eu quero fazer um corte dessa parte aqui. O Países Baixos, na verdade, ele é pouco conhecido hoje por conta de um erro histórico que teve. Que loucura. A Holanda, de fato, ela não existe. Ela não é um país. Todo mundo uma seleção que vai meter nos argentinos. Mas não é. O nome daquela seleção que hoje você dá um Google e tá ali Holanda, mas se você ir lá em cima, na legenda completa, vai estar Seleção Neerlandesa de Futebol. Certo. Certo? Não tá seleção holandesa, porque existe um trabalho governamental hoje, lá nos Países Baixos, para mudar o nome. E eu tenho certeza que talvez a nossa geração não vai conseguir captar isso, mas eu tô fazendo um trabalho aqui para ajudando o governo da Holanda. Então, se você é holandês, não é holandês, é neerlandês que tá me ouvindo, você sabe que eu tô fazendo a minha parte aqui. O que acontece? O Países Baixos, ele é constituído por 12 distritos. Como se fossem estados. Mas esses 12 distritos é uma espécie de... Não vou falar países, porque lá atrás eles consideravam tipo uma região. Então eles não tinham esse conceito, assim, era uma região. Então aquele distrito eles consideravam como se fosse um país dentro do país. Então eles fizeram o quê? Os Países Baixos. Por que Países Baixos? Porque realmente
Amsterdã e muitas outras cidades em volta estão a 7 metros abaixo do nível do mar. Por quê? Quando os neerlandeses chegaram para explorar aquela região, eles invadiram o mar, literalmente, começaram a fazer umas barreiras de contenção, começaram a colocar equipamentos para sugar água e começaram a entrar dentro do mar, pegando aquelas terras para si. Então, hoje, os Países Baixos eles estão a 7 metros abaixo do nível do mar. Feito para dar merda, né? Não, já teve muitas enchentes a nível histórico. Se vocês darem um Google ali, vocês vão perceber que já teve muita enchente. Água nos Países Baixos. Não, muita coisa. Mas hoje a tecnologia avançada, as barreiras de contenção, a forma que eles estão estruturando, a tecnologia é muito avançada. Então, vai acabar tendo muita cachoeira bonita lá, né? Mas assim, é perigoso. Quando você passa e você vê aquelas barreiras segurando o mar, você imagina, mar, né? Segurando o mar, não é um rio, né? Não é uma lagoa, é um mar. Mas já é uma história, né? Uma história muito longa aí desse povo. Então, esse povo, eles se chamam neerlandeses, não são holandeses, são neerlandeses. Aí eu vou explicar qual que é a ideia da Holanda. Pô, mas de onde saiu a Holanda? A Holanda é parte de 2 distritos dos Países Baixos. Existe Holanda do Norte e Holanda do Sul. Dentro da Holanda do Norte e Holanda do Sul, estão ali dentro desses 2 distritos as cidades como Amsterdã, Roterdã, como Haia, o famoso Tribunal de Haia, né? Conhecido por nós, que é um tribunal internacional. Então, ou seja, a renda per capita daquele povo, a intelectualidade, as pessoas que mudaram, talvez foram referência a nível internacional, saíram da onde? Dos distritos chamados Holanda. Quando a Holanda começou a desbravar os mares, até porque os britânicos, na verdade, eles olharam os holandeses desbravando os mares e falaram, precisamos ser uma potência naval. E conseguiram ser muito maior que os neerlandeses, mas eles olhando os neerlandeses perceberam, precisamos invadir os mares também. Então os neerlandeses começaram a fazer o quê? Descobrir terras. Começou a ir para o mar. Tanto que existe uma região lá nos Países Baixos que se chama Zealand. E aí tu vai lembrar de New Zealand. Certo. Nova Zelândia. Os neerlandeses descobriram aquela terra. E batizaram aquela terra de New Zealand. Ou seja, a Nova Zelândia, da Zelândia que eu tenho lá. Só que é claro que depois os britânicos vieram, tomaram conta, mas foi... Mas hoje Nova Zelândia é Oceania? Oceania, exatamente. Nova Zelândia na Oceania, que hoje, até um tempo atrás, eles meio que tinham um parlamento interligado com o Reino Unido. Hoje é totalmente independente. Hoje é totalmente independente. Mas olha só, então o mundo começou a conhecer essa galera. Eles chegaram lá, por exemplo, na Nova Zelândia. De onde vocês são? Somos da Holanda. Dos Maori? Nova Zelândia? Aí tu me pegou. Estudar isso aí, vou anotar. Mas acho que talvez seja dos caras aqui, que eles são bons no rugby lá e coisa nada. Que é os caras que fazem... Sim. Mas olha só, esses caras quando foram pro mundo, falaram, eu sou da Holanda. Mas na verdade eles eram da Holanda. É a mesma coisa eu sair daqui de Santa Catarina e falar, de qual país tu é? Eu sou de Santa Catarina. Entendi. Eles poderiam ter falado, eu sou de Países Baixos, lá do distrito Holanda. Mas me responde uma pergunta. Quem é o presidente dessa turma aí? Ele é presidente do quê? O presidente... Aí tá. Olha só a história aqui maluca. Vocês sabem que o holandês esteve aqui em Pernambuco, né? Eles ficaram durante 34 anos aqui. Governado por Nassau. Existe um cara ali chamado Nassau. Um cara muito famoso. É o governador que ele veio da Holanda. Inclusive ficaram aqui... lutaram contra os portugueses aqui, espanhóis. Mas isso em 1900 e brau? Não, 1900 não, 1500, 1600 e pouco. Lá né? na época dos índios. Lá na época que realmente o Brasil estava sendo colonizado pelos portugueses. Certo. Mas olha só, a gente tem a nossa história que os neerlandeses estiveram aqui. Ou seja, o Brasil hoje poderia ser também... Eles tentaram. Poderíamos ser uma colônia europeia dos Países Baixos. Olha só que interessante. Eles vieram para cá, depois eles foram expulsos ali pelos portugueses e tudo mais. Mas eles vieram para cá. Então, os Países Baixos é o nome do país. Só que como esses caras sempre falavam Holanda, ficou como? Holanda. Aí tu vai e coloca o seguinte, tu fala que idioma?
cara não falava, eu falo neerlandês. Eu falo o quê? Holandês. Eu falo holandês. Então ficou, eu sou holandês, eu sou da Holanda e falo holandês. Aham. Mas na verdade não, ele é neerlandês, ele fala neerlandês, ele vem de Netherlands. Aham. Então, ou seja, Mas é um presidente pra essa turma toda? não é um presidente. Os Países Baixos é uma monarquia constitucional, ou seja, tem um rei e tem um parlamento, mais ou menos na linha do Reino Unido. Aham. É mais ou menos na linha do Reino Unido. Ou Só que seja, lá não apitava muito, né, a monarquia. é mais ou menos também o que acontece Mais lá. moral. Mas assim, o rei ele tem um certo Representatividade e prestígio. ele tem um certo também a representatividade, o prestígio, mas ele também tem algumas decisões monocráticas. É? Ele tem algumas decisões monocráticas. Não, mas lá na Inglaterra não mandava mais, né? Pouquíssimas coisas. É mais né? articulação. né? Mais histórico mesmo Bastidor, o negócio. né? Mas é mais ou menos a ideia que acontece lá. É uma monarquia parlamentar. Existe o parlamento neerlandês. E olha só que interessante. Quando os Então não tem o presidente da Holanda? Não tem, é o rei. Caraca, não sabia. Eles Isso aí têm o rei. pra mim é mesmo. Quando os navegadores ali saíram para desbravar o mundo, eles acabaram colonizando 2 lugares muito pertinho da gente aqui, em cima da Venezuela, Aruba e Curaçao. E aí o que eles fizeram? Que diz que é 2 lugares bonitos também, né? 2 lugares lindos. Aí eles constituíram o Reino dos Países Baixos, que daí sim é constituído por quem? Países Baixos, Aruba e Curaçao, porque Aruba e Curaçao respondem diretamente à coroa neerlandesa. Então isso é muito legal, essa história, e eu fui descobrir, na verdade, essa minha viagem para a Europa aí que eu tive alguns dias lá, conversei com vários neerlandeses, sabe o que é mais incrível? Que eu converso... O idioma é mais perto do quê? Perto do inglês? O idioma, não é perto de inglês. É um idioma mais, sei lá, talvez dentro da prateleira do anglo-saxão ali, Uhum. sabe? Mas é um idioma, não é parecido do inglês. Não, tipo, se eu for conversar com um cara, eu não pego nada. Não, Não pego nada. difícil, bem difícil de entender Uhum. o neerlandês. Então, assim, mas é uma história incrível porque Muito louca, mano. se tu vai no Google hoje, porque a galera ainda só conhece Holanda, chega no Google e escreve Holanda. Não vai dar. Não, Olha só. na real, assim, ó, se você... Eu descobri que se eu jogar Marrocos no Google e não aproximar, parece que Marrocos é na Europa. É na Europa. Olha só, olha que loucura É isso aqui. só um canal do linguado, galera, que separa o... É só o... Gente, é muito besteira, meu. É só o Vigorelli e Vila da Glória. Ele é muito... É um trechinho. Olha só. Chegou a câmera aqui? Tá em tudo. Olha só, eu escrevi Holanda aqui. Você pode fazer esse teste agora aí, vendo esse podcast. Pega o teu Maps e coloca Holanda e dá um search ali. Você quis Não, dizer procurar. Olambra? Olha só o que aparece aqui. Talvez não vai aparecer por conta do foco. Mas acho que pareceu assim. Apareceu. Não aparece Holanda em nenhum lugar. Tá escrito Netherlands, daí tá as cidades. Porque o país é Netherlands, não é Holanda. Uhum. E há um tempo atrás, o Google também falava Holanda. Mas eu acho que no sorteio da Copa também é, cara. Não, tá Holanda. Lá tá Holanda no sorteio da Copa. Será, cara? Sim, olha aqui. Porque tá ó. tudo na gringa lá. Não, tá aqui, ó. Ah, tá. No sorteio é uma coisa. No Google nosso aqui no Brasil, tá Holanda. Ah, tá. Não, mas acho que é porque lá aparece, tipo... Tudo... Ah, não, no sorteio da Copa tá Parece tudo Netherlands. Tá Netherlands. Aham. Só que pra nós... Eu fiquei pensando que desgraça de país é esse que Não, passou não. na Eurocopa. Isso, Pensei não. que- Mas olha só, pra nós aqui, tá escrito Holanda porque o público tu fala Netherlands. O que é isso? É. Eu não conheço Netherlands, Aham, conheço a Holanda. Aham. Então, acabaram traduzindo de uma forma em que o público também consiga entender. Agora, por exemplo, a Holanda Tu vai pegar a vai Argentina. jogar com a Argentina. Mas dá um search ali que vocês vão ver assim, ó. Holanda no Google, mas em cima eles estão corrigindo. Olha só que loucura. Tu é o embaixador dessa informação no Brasil? Oi? Tu é o embaixador Eu dessa- acho que sim. Eu acho que eu sou embaixador dessa informação no Brasil. Olha só que loucura. Há um ano atrás, mais ou menos, isso aqui eu peguei com um neerlandês. Eu tenho que corrigir também, né? Mas é complicado, né? O quê? O cara tem que falar holandês. Não, mas você falar neerlandês, pra mim, na minha cabeça, mas é por causa da tradução, cara. É tradução. Porque, sério mesmo, assim, agora eu vou apelar. Quase todas as coisas que eu vejo de série, geografia, eu gosto muito de assistir, como é que é o nome quando é real e é série, assim? E aí, gente, que o pessoal da Discovery faz? Como é que eles fazem? Não, Discovery Channel só faz isso, pô. Documentário. Ah, documentário. Quando é documentário... Quando é série real, entendi o trocadilho. Porque é real, né? Documentário. É real.
os documentários e eu gosto muito de coisa que mostra o mundo e umas coisas, lugares inóspitos ou muito bonitos. Existe tudo, desde arquitetura, história, guerra e tal. Eu gosto de assistir. E pra mim, é claro, tá ligado? Existe um lugar chamado Netherlands. Só não é claro pra mim que é a Holanda. Então, se tu falar pra mim, existe. Tipo, Netherlands sabe que existe. eu sei que tipo, não é a novidade pra mim que tem. Mas tu não consegue... Não concebo que é a Holanda. Eu Eu concebo acho na que é Copa. outra região. Na Copa eu concebo, porque eu sei que é a tradução, entendeu? Eu sei que, tipo assim, é uma tradução. Mas pra mim, Netherlands Holanda é a tradução de Netherlands. Não é Olha que é só. um erro histórico. Não, Holanda é Holland. Olha Você vê? só. Você vê que loucura, É né? cara? Holland. Tanto que, é isso que eu ia te falar, olha só. Há um ano atrás, o governo neerlandês estava escrito assim, ó, holland.com, holanda.com. Só que os outros distritos falaram assim, ó, pô, vocês estão de sacanagem, né? Já basta ter um erro histórico e agora o próprio governo está como que é, potencializando essa informação. Então, o que acontece? Agora existe um trabalho dentro de Netherlands para mudar. Agora não é mais. Se você entrar lá, você vai ver netherlands.com. Então, realmente está mudando aí essa forma de Quer ver outra parada? chamar. Outra parada que eu vejo escrita também, que agora que você falando, eu lembrei. Que agora vai começar a vir um monte de ideia. Porque o assunto foi pra casa do cacete mesmo. Falei pra você que o negócio é Deutschland. Deutschland. Não sei se também vou conseguir mostrar pra galera. Vou mostrar na tua câmera. Aqui, ó. Lá embaixo. Acho que eu tirei agora. Agora eu tirei. Quer ver que eu tirei? Tirei. Vou mostrar pra vocês. Deutschland. Esse nome também já vi nos lugares. Deutschland. Sim. É a Alemanha? É Deutschland, né? Aí que você tá falando à toa. Deutschland. Tá escrito Deutschland. E aí? E aí? Aí você vê lá escrito Deutschland versus qualquer outra coisa. Você fala assim, sei lá, se eu não ver a bandeira, não faço ideia. E é a Alemanha. É a Alemanha, por quê? Porque ou você sabe que é a Alemanha para brasileiro, ou você sabe que é Germany. Passou disso aí, cagou. É porque Germany é inglês. Aí o mundo conhece Germany. Nós somos Alemanha. Mas Deutschland, que é Deutschland, é em alemão. E Deutsch é alemão, né? Deutsch é alemão. Então, é tudo isso, cara. Pra mim, é só a tradução errada. Então, pra mim, tipo, se você não me explica que são coisas diferentes, porque isso aqui não parece Alemanha. Sim. Tá ligado? Não é perto, né? É próximo, entendeu? Brasil, os caras meteram um Z e tá tudo certo, meu irmão. Acabou. Entendeu? Exatamente. Aí tem país que vai pra casa do cacete. Tem país que o nome em português é 5 letras, no original. Suíça, como é que é? Suíça, você lembra não? É Swiss. Não. É Switzerland. Switzerland, né? Isso. O original deles, né? Uhum. Então, cara, ó, um palavrão, vira um palavraço. E acho que no sorteio da Copa é no original, cara, do país. Não é Pode ser. Não é em inglês, sabe? Então, eu acho que é por isso que, sabe, pra mim falar assim, não, mas, cara, pra mim é natural ter visto já. Olha aí. só. Mas é conhecimento Mas gerais. essa história da Holanda é interessante. É muito legal. E ó, pra você que vai fazer o Enem. Não, isso aí é Cara, incrível. eu sou um poço infinito de conhecimento inútil. Pra que serve saber onde fica Gibraltar? Não serve pra nada. Mas depois que eu aprendi, eu já falei pra umas 16 pessoas. Porque achei muito interessante. E eu sei isso aí. Talvez um dia caia numa prova, num concurso aí, eu realmente me destaque por saber essa informação. Até hoje só tá ocupando espaço no meu HD e eu já não passo vergonha que eu sei conversar minimamente sobre geografia. E agora entrou Holanda aí também no meu repertório de informações inúteis, mas que são importantes. Não, uma hora tu vai usar. Uma hora a gente precisa dela. Um dia eu vou conversar com um holandês e eu vou chegar e falar pra ele, tu vai ensinar ele. Eu sei de coisas do teu país aí que pouca gente sabe. Sei na boca miúda aí que não é Holanda, não. Aí o cara vai falar, como assim tu sabe disso? Isso é só coisa nossa, né? Ele vai ficar de cara, né? Vai ficar impressionado. Mas é isso, cara. Vocês viram que o Ed é esse cara aí, que ele sabe muita coisa sobre muita coisa. Já conheceu uma porrada de lugar. É um cara cheio de sonhos. É um cara cheio de reflexões, cheio de insights. E eu queria trazer isso para uma mensagem de paraquedas. E aí o que acontece? Acabei trazendo um crente para mensagem de paraquedas. Sem querer. Não foi sem querer. Esse tiro não saiu para o lado aqui.
Mas eu não acredito em acaso, não acredito nessas coisas. Eu acredito que, como a gente falou, em propósito. E que tinha um propósito para ser assim. E agora eu quero dar a data para vocês e dizer para vocês que o Mensagem Paraquedas aí com o mensageiro Edgar Nascimento começa nesse domingo, dia 11. É por isso que ele está aqui hoje, para a gente estar divulgando para vocês se preparar. Vai ser todo domingo, às 11, 11h30. Estamos definindo isso ainda. 11, 11h30. Antes do almoço de domingo, você vai estar com uma mensagem todo domingo, durante 10 semanas aí, que vão, eu tenho certeza, vão fazer a diferença na tua vida. E vão trazer, a gente falou sobre trazer a memória, porque a gente estava... Tem vídeo falando sobre isso. Mas vão trazer à memória e ao teu coração coisas muito bacanas sobre a fé, sobre a espiritualidade. A gente vai entrar num período aí onde se vai falar muito sobre esperança, vai se falar muito sobre amor, vai falar muito sobre fé. Estamos chegando no Natal e Ano Novo e tudo mais, e a gente sempre tem uma energia diferente no ar. E calhou de uma Mensagem de Paraquedas estrear bem nesse período aí. Então, a partir desse domingo, dia 11, a partir das 11, 11h30 da manhã, antes do almoço, vai ter uma mensagem no nosso Instagram. Presta atenção onde vai estar. No nosso Instagram, exclusivamente lá no Instagram, tá? Não, a gente fez pro YouTube a última vez, não vai ter dessa vez, só no Instagram. No nosso TikTok, se você não segue nós, @bemcomum, também igual no Instagram. E também vai estar no Spotify para quem quiser ouvir essa mensagem. Mas tão importante quanto você assistir, quanto isso fazer sentido na tua vida, é você espalhar essa mensagem, lançar essa mensagem de paraquedas para outras vidas. Então já quero convidar demais você a se ligar no dia 11, domingo, para assistir, ver como é que é o Ed aqui fazendo uma mensagenzinha. Você viu que o homem fala sobre várias coisas, mas vocês vão ver uma versão aí que só as pessoas mais próximas do convívio do Ed e tudo mais, ou conhecem a história do Ed, sabe que é ver ele falando sobre Deus. Ou gente troca ideia com ele, né, como eu, que sabe que ele vai falar de Deus. Então se prepare, vai vir mensagens bem bacanas e eu peço muito que você compartilhe, cara, que você faça isso chegar no máximo de pessoas, porque existe um propósito muito bonito e que tá até fora do meu alcance, do Ed, assim, ou até do nosso poder de escolha. Isso está muito além daquilo que a gente possa planejar e projetar. Deus quis que fosse, que a gente tivesse essa conexão, que fosse o Ed o mensageiro, e Deus quis que fosse nessa temática que vocês vão receber as mensagens aí, que foi a mensagem, né, Ed? Exatamente, Rafa. Algo que está acontecendo, nasceu e assim, está sendo realmente impactante para nós. Eu tô feliz, sabe por quê? Porque quando eu chego aqui, eu termino a mensagem, o Rafa tá assim, ó. Não, eu sempre tô... Essa termina, eu falo assim, você tá louco. Essa pegou aqui, essa foi para mim. Então isso é bacana, porque na verdade, quando a gente compartilha uma mensagem, pode ter certeza que essa mensagem, ela primeiro nos tocou. Uhum. Ela primeiro toca o mensageiro. Uhum. E depois ele compartilha. Uhum. Primeiro há uma transformação aqui. Os discípulos, antes mesmo deles saírem ao mundo desbravando e compartilhando quem era Jesus, primeiro eles viveram quem era Jesus. Sim, perfeito. Primeiro eles sentiram na pele. Experimentaram. Eles experimentaram. E depois eu posso falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu sei, daquilo que Deus me oportunizou realmente a entender e conhecer. Então, a mensagem de paraquedas para mim está sendo desafiador, mas está sendo muito bom. E eu tenho certeza que é um projeto que está se iniciando agora. Como que é aquilo que tu estava falando ali? É muito forte. Vem algo aí. Vem algo aí. Vem algo muito forte. É algo muito forte. Então é o seguinte, a gente está feliz, está sendo desafiador, mas eu estou realmente numa expectativa muito boa. O Rafa falou aqui que vai ser o lançamento já... dia 11, dia domingo. 11. Vai ser lançado dia 11, então. Vai ser lançado dia 11. Eu tenho mais 2 para gravar, então, Rafa. Não gravamos todas ainda. Mas é bom assim. A gente tá gravando. Aí lança, meu amigo, e bora, né? E bora. Mas realmente, assim, gente, escutem o Mensagem de Paraquedas, compartilhe com uma pessoa que você... Porque quando você vai ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar na tua vida. Porque é uma mensagem realmente que impacta, é uma mensagem que veio diretamente dos céus, por ele, né? Inspirada realmente por Deus. E quando você compartilhar com uma outra pessoa, você pode ter certeza que você está sendo um canal de bênção com alguém também. Então, realmente,
compartilhe o Mensagem de Paraquedas aí para chegar mais longe. Aham. O Mensagem de Paraquedas, para você que tá chegando, nossa, que já acho que é Mensagem de Paraquedas. Mensagem de Paraquedas é uma série de mensagens, como o nome já fala, porque não tinha como ser mais simples do que isso. E por que é paraquedas, cara? É porque o Ed é paraquedista? Não, calhou pela primeira vez Olha só, ser né? um paraquedista que Nem faz o pensei negócio. nisso. Mas é no sentido de que é algo que vem do alto mesmo. É algo que vem de cima, como um paraquedas, né? Na teoria deveria vir de cima. Ele vem de cima, ele vem do alto. Sabe o Ed que gosta desse negócio de mundo aí e tal e tudo mais? Existem lugares no mundo que são tão inóspitos assim, que os recursos chegam dessa forma, assim. Os caras passam de avião, ilhas, né? Tá jogando, né? Tá jogando o jogo, né? Não. Tô ligado porque eu assisto filmes e séries reais, que é documentário. Que os caras têm que, inclusive a aeronáutica e tudo mais, tem que ir lá mandar O suprimentos e exército tudo mais. trabalha muito assim também. E de mandar... Os caras não tem é uma ilha que não tem nem como muito pousar no negócio. Então, os caras passam baixo e soltam as cargas ali, e que são suprimentos, desde de alimento até materiais escolares e até medicamentos e tudo mais, que são dessa forma que são entregues. Então, eu entendo que o paraquedas também ele é utilizado para atender uma necessidade de algo muito positivo que vem do alto. Então, nesse sentido, e tem um pequeno trocadilho também, que é uma mensagem que vai ajudar você nas quedas. Então, você sofreu uma queda aí, serve para essas quedas também, tá? Então, isso. E para encerrar as quedas, para parar, porque a gente falava hoje sobre isso enquanto a gente gravava algumas mensagens aí, que a vida tá cheia de lições, só que só funciona se tu aprender. Mas não acaba no aprender, acaba no você passar adiante. Dando um baita spoiler também para vocês. Então, pegue essas mensagens, parem as quedas de vocês, compartilhem isso para que isso sirva para as quedas dos outros e seja algo positivo na vida das outras pessoas. Passe adiante tudo que vocês aprenderem, tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, nós proclamamos, e tem a ver muito a ver com isso, essa série do Mensagem de Paraquedas aí com o Edgar Nascimento. Então assistam, tem sido bênção para nós gravar e produzir isso, e eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida assistir e na de todas as pessoas que você conseguir alcançar com essa mensagem. Nós lançamos o paraquedas, né? Exatamente. No dia 11, e aí que ele pouse no lugar onde ele tem que pousar e que ele atenda as pessoas que ele tem que atender, e que seja bênção realmente, tanto quanto tem sido produzir isso, seja bênção na de quem vai assistir e de quem vai ouvir. E eu quero aproveitar aqui, porque eu não sei se teria outra oportunidade no podcast fazer, de honrar você, Ed, dizer, cara, que primeiro... Eu fiquei muito feliz, você foi uma grata surpresa. Na ocasião que você veio, eu falei, foi mais que uma pessoa que indicou você naquela época para vir aqui sobre a questão do Aconcagua e tudo mais. E para mim foi uma grata surpresa que, cara, das coisas que a gente... Das trocas que nós temos, a parte da montanha é besteira, assim. A gente troca sobre muita coisa, sobre a fé, sobre projetos, sobre sonhos, e principalmente sobre coisas que Deus já fez na nossa vida e tudo mais. E eu sou muito grato a Deus por ter me oportunidade de conhecer, e mais que isso, por ter nos conectado e nos dado agora eu acredito que o primeiro projeto no qual a gente vai trabalhar junto. E te agradecer demais, assim, porque, como falei, te convidei no meu coração pensando em uma coisa. Mas estou muito feliz por Deus ter levado isso para o lado que foi e que está indo, porque eu tenho certeza que é propósito dele, na minha vida, na tua vida e na das pessoas que serão impactadas por isso. Você é um cara muito incomum, e é por isso que você está aqui, e é por isso que você está sendo o mensageiro da vez no Mensagem de Paraquedas. Pô, obrigado, Rafa. Eu fico feliz demais em ouvir isso, de coração mesmo. E realmente, para mim, uma grata surpresa ouvir essas palavras diretamente aqui no Incomum, nesse programa aqui maravilhoso. E algo que realmente é impactante, aquilo que eu falei. Existem pessoas que elas não simplesmente passam, mas elas se conectam. Então, eu senti realmente isso do Rafa. A gente veio com a ideia da montanha, e realmente hoje a montanha ele é um detalhe na nossa história que nós estamos vivendo e que nós estamos construindo e que nós temos planejado. Então, assim, Rafa, obrigado mesmo de coração pela oportunidade, que realmente é uma oportunidade para mim estar aqui contigo, compartilhar, poder crescer, poder falar com esse público maravilhoso. Então, tamo junto. 2023 tá chegando,
Estamos aí a poucos dias desse ano que já está para iniciar. E eu tenho certeza que o ano de 2023, embora a gente passa por situações políticas e econômicas do Brasil um pouco duvidosas, e que tem muita gente aí que está esperando desgraça, vamos acreditar que realmente Deus é por nós, nos protegendo, nos guardando, e nós vamos prosperar no ano de 2023. E eu quero realmente que o Em Comum cresça, prospere, e eu quero fazer parte dessa história cada vez mais. Eu sempre estarei à disposição aqui para compartilhar essa história contigo. Perfeito. Agradeço demais, Ed, agradeço demais você que também nos acompanhou até aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio e mais uma vez eu reitero, vai assistir o outro episódio com o Edgar Nascimento. Se eu soubesse de cor o número do episódio, eu diria pra vocês. Eu sei. Você sabe? Como é que tu não sabe? 99. Era? 99. Eu lembro desse papo. Como é que tu não sabe? 99. É o episódio 99. Não tem erro. Vai lá assistir. Alô 99 também, se vocês quiserem. Episódio 99 com o Edgar Nascimento, assista. E se você gostou desse papo aqui, compartilhe e nos ajude a divulgar aí. A gente vai começar aí a série de divulgações aí por Mensagem de Paraquedas, que será lançado domingo. E a partir do domingo, toda semana, todo domingo vai ter mensagem. E nós vamos virar, como o Ed falou aí, estamos chegando no final do ano, vai começar 2023. Nós vamos passar esse final de ano lançando paraquedas para vocês. Mensagens todo domingo. Até o ano que vem tem mensagens aí para vocês que eu tenho certeza que vão chegar na hora certa, para a pessoa certa. Então, nos ajude a fazer isso chegar cada vez mais longe. Que Deus abençoe muito você. Compartilhe esse vídeo aí, se eu já não pedi o suficiente. Compartilhe. Tem um botãozinho de compartilhar. Encaminha aí pra galera. E vou te falar um bagulho. Custa R$0. É isso aí. Custa R$0. Se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. E vamos aí, dia 11, vem aí! Algo muito forte! Deus abençoe você. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes, o dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.